Superman libertou uma kryptoniana da Zona Fantasma, sem saber que ela estava pronta para dominar o mundo. A história começa com o Dr. Hamilton, lá dos laboratórios Star, tentando abrir um compartimento secreto que ele encontrou na nave que trouxe o Superman até o planeta Terra. Nem mesmo o Homem de Aço sabe o que tem ali, e quando o doutor conseguiu finalmente abrir essa porta do compartimento escondido, os dois ficaram em choque. O que ele removeu de lá foi uma máquina que Superman nunca viu em sua vida. Dr. Hamilton conseguiu ligar essa máquina e viu algo estranho no visor. Quando Superman se aproximou para olhar, ele viu diversas pessoas vagando lá dentro daquele dispositivo e entendeu que aquela é a Zona Fantasma. Parece que esse dispositivo permite que eles observem através de outras dimensões. Superman sabe disso pois ele viu nas informações do Brainiac. Antigamente em Krypton, era nesse lugar que eles colocavam os prisioneiros mais perigosos. Existem diversos tipos de alienígenas e até mesmo kryptonianos lá dentro. Dr. Hamilton queria poder observar melhor esses prisioneiros e acabou ativando um dos botões sem querer. Isso fez um alienígena extremamente perigoso sair lá de dentro. Esse alienígena imediatamente atacou a nave do Superman e depois escapou daquele lugar. Superman foi atrás dele, a criatura já está indo em direção à cidade para ferir as pessoas e Superman tentou impedi-lo, mas não conseguiu. O alienígena continuou indo em direção a um poste de energia elétrica, mas Superman chegou na frente, removeu esse poste e o utilizou para acertar bem na cara dessa criatura. Ela saiu voando de volta até os laboratórios Star. Superman foi atrás, conseguiu prendê-la com aquele poste e pediu para o professor se apressar. Superman quer que ele faça a mesma coisa que fez agora há pouco, só que ao contrário. O doutor então começou a mexer no dispositivo e conseguiu ativar o botão certo a tempo. Ele sugou aquela criatura de volta para a Zona Fantasma. Depois que eles fizeram isso e ficaram aliviados, escutaram uma voz. Era uma mulher pedindo socorro. Ela estava lá dentro da Zona Fantasma e dizia que já acabou sua sentença. Ela agora merece uma audiência com o conselho para sair daquele lugar. Superman começa a conversar com ela e a mulher pergunta se ele veio libertá-la. O super-herói perguntou quem ela é e a mulher se apresentou como Mala. Ela quer saber onde está o conselho e Superman disse para ela que o conselho não existe mais. Ele então se apresentou como Kal-El e Mala rapidamente entendeu que ele deve ser o filho de Jor-El e pediu para falar com seu pai. Ela implora por ajuda. Mas ao invés de responder o que ela queria, Superman saiu voando até o seu esconderijo secreto e depois de chegar lá passando pelo seu jardim de alienígenas, Superman foi até o computador da fortaleza que funciona com o mesmo dispositivo do Brainiac. Esse computador é ativado pelo DNA dele. A mente do Superman foi levada até uma simulação onde Brainiac pode responder qualquer pergunta e Superman pediu para que ele mostrasse tudo a respeito dessa mulher chamada Mala. Brainiac escaneou sua base de dados e disse que Mala, no auge de sua carreira, era a segunda em comando das Forças Planetárias de Defesa de Krypton. Ela respondia apenas aos comandos do Alto General, um kryptoniano chamado Jax-Ur. Brainiac mostrou filmagens do dia em que esse general estava reunindo forças no exército para poder tomar o controle de Krypton e governar com suas próprias mãos, dizendo que o governo tecnológico que estava comandando o planeta iria causar a destruição de todos. Mala seguia todas as ordens desse general e estava com ele durante essa gigantesca revolta. Quando o ataque do exército começou contra a central do governo, todos os membros do conselho seriam eliminados. O general começou a destruí-los um por um e já estava prestes a tomar o controle de todo o planeta. Ele teria conseguido se não fosse pela interferência de um jovem cientista. Ele descobriu os planos desse traidor e conseguiu pegá-lo de surpresa. O nome do cientista era Jor-El, o pai do Superman. Ele pegou o exército de surpresa, destruiu suas armas e depois chamou a guarda do conselho para prender os traidores, Mala e Jax-Ur. Durante o julgamento, o general se declarou como único responsável por essa insurgência e foi exilado permanentemente na Zona Fantasma. Ele não poderia sair de lá nunca mais. Porém, o conselho teve pena da Mala, pois entenderam que ela apenas estava seguindo ordens. Por causa disso, sua sentença na Zona Fantasma foi de apenas 20 anos. Os dois foram levados até a Zona Fantasma ao mesmo tempo. Depois de descobrir a respeito de toda essa história, Superman voltou até os laboratórios Star e disse que mesmo que seja algo muito arriscado, ele quer fazer a coisa certa. Vai pegar o projetor da Zona Fantasma e libertar aquela kryptoniana. Superman levou o projetor da Zona Fantasma até o lado de fora do laboratório e ativou o dispositivo.
libertando aquela mulher. Assim que ela apareceu, a mulher estava em choque e perguntou quem era o Superman. Ele se apresentou como Kal-El e disse que ela está num planeta chamado Terra. A mulher queria saber por que eles não estão em Krypton, e Superman explicou que Krypton foi destruída muitos anos atrás. Eles dois são os únicos sobreviventes. A mulher ficou em choque e mal podia acreditar. Superman disse que ela vai demorar um tempo para absorver tudo isso e vai levá-la até um lugar seguro para que ela possa se acostumar com sua nova situação. O professor Hamilton ofereceu a cabana dos laboratórios que fica nas montanhas de Metrópolis. Superman então levou Mala até essa cabana. A mulher ficou em choque mais uma vez. Ela perguntou se as pessoas no planeta Terra podem voar e Superman disse que não, apenas ele consegue. E com certeza, assim que Mala absorver bastante radiação solar, ela também conseguirá voar como ele. A mulher ficou interessada a respeito disso e assim que chegaram até a cabana, Superman começou a treinar Mala. Afinal, ela já absorveu bastante radiação solar. A mulher está ficando cada vez mais forte e até mesmo consegue derrubar Superman com um golpe. Depois disso, junto do Dr. Hamilton, eles foram para o lado de fora, onde Mala pela primeira vez utilizou sua visão de calor para queimar lenha. Ela ficou extremamente feliz com isso e, sem querer, pôs fogo na grama ao redor deles. Em seguida, ela levantou o Dr. Hamilton com toda a facilidade e perguntou para Superman se eles são as únicas duas pessoas tão fortes assim do planeta, e ele confirmou que sim. Mala então perguntou para o Dr. Hamilton se ele e toda a sua espécie são assim, completamente indefesos contra eles, e o Dr. Hamilton disse que sim. De fato, ele até mesmo sangra com muito mais facilidade do que um ser humano normal. O homem pediu para que ela o colocasse no chão, e assim ela o fez. A mulher está maravilhada com sua força. Superman então diz que ela tem que entender uma coisa: existe uma condição para que ela possa ficar no planeta Terra. Ela não pode usar seus poderes para machucar as pessoas. E Mala se aproximou carinhosamente do Superman para dizer que ela sempre vai respeitar tudo que ele disser, pois sabe que ele é muito benevolente. Superman então pede para que ela prometa que não vai fazer maldades, e ela o beija, prometendo que irá obedecer. Já que é assim, Superman vai levá-la até a cidade para que os dois possam patrulhar um pouco e tentar evitar que crimes aconteçam. Os dois foram voando até lá e rapidamente observaram um grupo de criminosos que estavam roubando um banco. Superman aproveitou essa situação para ensinar Mala a utilizar sua visão de raio-x, e ela viu o roubo através das paredes. Segundo ela, esses homens são como insetos invadindo o ninho de outro animal. Agora chegou o momento de agir. Os criminosos tentaram fugir enquanto a polícia estava atrás deles. Superman vai ajudar os policiais, enquanto Mala fica ali e pega os outros que saíram por trás do banco. Ela tem que se acostumar a voar sozinha, mas ainda assim conseguiu chegar bem à frente desses homens que tentaram escapar pelo lado de trás. Eles pararam o carro e pediram para que ela saísse dali, mas não sabiam que ela é uma kryptoniana extremamente poderosa. Ela derrubou um deles com toda a facilidade e o outro tentou fugir, porém Mala destruiu o motor do carro, depois arrebentou o teto e pegou esse homem. Ela disse que ele tem que devolver o dinheiro que roubou e ele pediu para que ela o libertasse, mas a mulher falou que iria fazer isso apenas se ele implorasse. O homem então começou a implorar por sua vida até que Superman apareceu. Ele exigiu que Mala deixasse aquele homem no chão e assim ela o fez. Ela então disse que aquele homem confessou que era culpado e prometeu que iria devolver o dinheiro, e Superman tentou dizer que ela não pode fazer isso até que os policiais apareceram. Junto deles estava a jornalista Senhorita Lane. Os policiais mal podiam acreditar que Superman fez aquilo, mas talvez tenha sido aquela outra mulher. Ela então se apresentou para os policiais dizendo que seu nome é Mala e ela é a segunda em comando do Superman. Ela promete para esse planeta que vai seguir todas as tradições do Superman e nunca desviará de seu caminho. O próprio Superman ficou em choque. Depois disso, ela voltou até a cabana dos laboratórios Star e viu através da televisão que as pessoas de Metrópolis não param de falar sobre ela. Porém, um homem famoso chamado Lex Luthor tinha algo a dizer sobre Mala. Ele falou que a verdade agora vai aparecer. Superman e essa mulher querem se tornar os donos do planeta Terra e com certeza querem deixar o planeta cheio de kryptonianos. Seres humanos serão apenas animais de estimação, e Mala começou a rir. Ela disse que essa seria uma excelente ideia. Lex continuou falando, dizendo que se
Superman realmente se importa com o planeta Terra, ele deveria mandar essa mulher de volta para a tal da Zona Fantasma. E isso irritou Mala. Ela disse que nunca vai voltar para a Zona Fantasma e destruiu a televisão. Ela então foi voando até os laboratórios Star. A mulher entrou escondida e ouviu uma conversa entre Superman e o Dr. Hamilton. Superman dizia para o Dr. Hamilton que nas imagens que Brainiac mostrou, não parecia que a Mala estava atrás de poder. Talvez Brainiac tenha mentido para ele, mas de qualquer forma, ela pode ir até a imprensa para reduzir os danos que causou ali na cidade. E se ela não começar a se comportar melhor, talvez ele realmente tenha que botá-la de volta na Zona Fantasma. E essas palavras deixaram Mala extremamente irritada. Depois disso, Superman e Mala foram conversar com a senhorita Lane. E Mala disse que as pessoas entenderam mal o que ela queria. Na verdade, a mulher está ali para ajudar Superman a defender o planeta Terra. E a senhorita Lane aproveitou para perguntar se os dois estão namorando. Mala disse que sim, mas Superman disse que não. E a mulher ficou extremamente triste. Ela então perguntou se ele realmente teria a coragem de dizer não para a última mulher da raça dele. E por algum motivo Superman nesse momento olhou para a senhorita Lane e Mala entendeu tudo. É dela que ele gosta. Parece que ele prefere o toque de criaturas inferiores. E por causa disso, ela vai destruir a jornalista. Mas Superman conseguiu impedi-la e arremessá-la para longe. A mulher ficou ainda mais irritada, mas ela não pode vencer Superman, que a segurou com facilidade. Ela disse que não vai voltar para a Zona Fantasma e vai destruir todos os seres desse planeta. Superman então saiu voando com ela. Ele vai levá-la de volta para a Zona Fantasma e no caminho, Mala disse que já conseguiu descobrir a fraqueza do Superman. Ele se importa com aquela jornalista e ele diz que na verdade se importa com todos os seres humanos. Segundo Mala, se Jax-Ur estivesse no lugar do Superman, o planeta já pertenceria a eles. Mas Superman responde que ele não é Jax-Ur, e Mala concorda com ele. Por causa disso, ela conseguiu acertar uma pancada no Superman, depois o arremessou contra uma torre. Era um restaurante que está prestes a desabar por causa da pancada, e Superman teve que salvá-los enquanto Mala fugia dali. Superman fez de tudo para segurar o restaurante que caía, e depois de impedir sua queda, ele o colocou em segurança em cima de alguns prédios. Superman então foi diretamente até os laboratórios Star. Dr. Hamilton já estava caído no chão. Mala pegou o projetor da Zona Fantasma, foi direto até as montanhas e libertou Jax-Ur, o general dos exércitos de Krypton. A mulher então disse para ele que o homem vai amar esse planeta onde eles estão. Depois disso, Superman preparou o Dr. Hamilton com uma roupa especial e o levou até a sua fortaleza. Assim que chegaram lá, Dr. Hamilton ficou impressionado com tantas espécies alienígenas que estavam ali, e Superman disse que ele salvou esses alienígenas da nave de um alienígena colecionador. Às vezes, ele vem até esse lugar ficar um pouco sozinho e observar a natureza. E o Dr. Hamilton falou que com certeza essa fortaleza é uma fortaleza da solidão, um lugar perfeito. Superman gostou muito desse nome. Depois de ver mais uma das criaturas, Dr. Hamilton disse que poderia passar sua carreira inteira analisando apenas uma única dessas criaturas. E Superman disse que com certeza ele conseguiria, mas agora eles têm que se apressar. Os dois foram até o computador da fortaleza e Superman vai mostrar para o Dr. Hamilton umas informações. Ele quer que Brainiac explique para o Dr. Hamilton como construir um novo projetor da Zona Fantasma. Brainiac começou a mostrar todas as informações e Dr. Hamilton anotou tudo em seu bloquinho de notas. Enquanto isso, Mala mostrava a cidade de Metrópolis para o general. Ele dizia que em pouco tempo os dois já seriam os líderes desse planeta. Afinal, seres humanos parecem ser muito fracos. Porém, existe um empecilho no caminho deles, o filho de Jor-El. Se conseguirem destruí-lo, o general conseguirá duas coisas. A primeira, dominar o planeta, e a segunda, vingança contra o próprio Jor-El, que o fez ficar preso na Zona Fantasma. De repente, um ciclista passou entre eles e os chamou de lesmas. Por causa disso, Mala resolveu atacá-lo. O homem ficou em choque e avisou a todos que Mala estava ali. Todo mundo ao redor tentou sair correndo, e para demonstrar sua força, Mala começou a destruir tudo pela cidade de Metrópolis, e o general ficou impressionado. Enquanto isso, no planeta diário, a senhorita Lane estava correndo e esbarrou no Clark Kent. Ele perguntou o que estava acontecendo e a mulher disse que todos já sabem. Mala está na cidade destruindo tudo com a ajuda de um outro kryptoniano que ela libertou da Zona Fantasma. Parece que Superman nem fazia ideia disso e ficou irritado. Mala havia saído voando com o carro do carteiro que caiu lá do alto e estava prestes a perder a vida, mas Superman chegou bem na hora de salvá-lo. Ele então foi atacar a Mala e começou a luta contra ela dentro do carro dos Correios. Eles caíram
caíram no chão bem à frente do general e Superman recebeu um golpe muito poderoso da Mala. Ele então voltou para continuar a luta, mas o general o acertou com sua visão de calor pelas costas. O covarde fez isso para distrair Superman e Mala conseguiu colocá-lo contra o solo. O general então se aproximou e disse para Superman que seu pai Jor-El foi muito burro, porém seu filho pode ser mais esperto e lhe deu uma chance. Ele pode se juntar aos dois kryptonianos para governar esse planeta ou ser eliminado por eles, mas Superman negou sua oferta de dominar o planeta. E como já esperava por isso, o general ordenou que Mala esmagasse o crânio do Superman. Ela então começou a fazer isso. O pobre super-herói irá perder a vida de uma maneira humilhante e, em um momento de desespero, ele teve uma ideia. Superman utilizou sua visão de calor para derrubar um semáforo e esse semáforo acertou a Mala. Agora ele se libertou e pôde atacar o general. Superman o pegou e o prendeu no poste de uma bandeira bem no alto de um prédio. Mala então começou a atacar Superman e a luta entre os dois é impressionante. Ela conseguiu derrubá-lo e tentou atacá-lo com um poste quebrado, porém Superman utilizou os fios elétricos para dar um baita choque nela. Só que Mala se recuperou, arremessou um carro contra Superman e acertou vários golpes nele, mas o Homem de Aço ainda assim pegou esse carro e o acertou de volta nela. A mulher ainda não vai desistir e os dois voltaram à luta. Eles estão voando e Superman conseguiu arremessá-la. A polícia chegou e a jornalista senhorita Lane também. Ela pediu para que Superman tomasse cuidado e isso o distraiu. Mala então conseguiu escapar de seus golpes e tentou eliminar a jornalista derrubando partes do prédio. Superman então teve que ir até lá para salvá-la e isso deu o tempo que Mala precisava para resgatar o general e fugir dali. Vemos então que depois disso, o Dr. Hamilton terminou a construção de um novo projetor da Zona Fantasma, mas o projetor não está funcionando. O doutor então explicou que está faltando um pequeno cristal que é usado para atingir a outra dimensão onde fica a Zona Fantasma, e sem esse pedaço, eles não conseguirão alcançá-la. Infelizmente, esse cristal não existe no planeta Terra. Superman pediu para que ele continuasse tentando, enquanto ele ia tentar dar um jeito nos kryptonianos. Enquanto isso, Mala e Jax-Ur invadiram o planeta diário e vão levar a senhorita Lane embora, pois ela é a pessoa com a qual Superman mais se importa. O general então mandou os outros jornalistas avisarem ao Superman que ele sabe onde encontrá-los e foram embora dali. Eles foram até a cabana e Mala estava segurando a jornalista. Superman chegou com a sua roupa anti-kryptonita e trouxe um pouco desse meteorito, pois sabe que ele é a fraqueza dos kryptonianos. Mala nem ao menos pode se defender e a senhorita Lane aproveitou para dizer para Superman que o general estava escondido ali na floresta. Ele então pediu para que a jornalista ficasse com a kryptonita enquanto ele iria procurar pelo general. Porém, o kryptoniano conseguiu aparecer de surpresa e prendeu Superman na Zona Fantasma. Senhorita Lane se assustou tanto que deixou a kryptonita cair e o general também enviou o meteoro para dentro da Zona Fantasma. Agora Mala quer destruir a senhorita Lane, mas o general não permitiu, dizendo que ela tem que contar para o mundo inteiro que agora Superman não existe mais e eles serão os novos líderes do mundo. Logo depois disso, os dois atacaram a sede das Nações Unidas e fizeram todos os líderes do planeta decretá-los como os novos donos do mundo. Dr. Hamilton então pediu a ajuda da senhorita Lane. Ele perguntou se Superman estava utilizando sua roupa anti-kryptonita quando eles o enviaram para a Zona Fantasma, e a mulher disse que sim. Acontece que essa roupa tem um traço radioativo que é rastreável e esse traço pode ser a chave para abrir a Zona Fantasma. Dr. Hamilton então conseguiu encontrar esse traço de radiação e tentou trazer Superman de volta. Ele sentiu muita dor e demorou bastante, mas finalmente ele voltou ao planeta Terra. Imediatamente Superman quis saber o que os kryptonianos fizeram com o outro projetor e eles foram até a floresta. Lá, o projetor estava completamente destruído, mas por sorte, o cristal que eles precisavam estava intacto. Os dois kryptonianos ainda estavam na cerimônia assinando o contrato que passaria o planeta Terra para o nome deles, mas Superman apareceu bem na hora para interrompê-los. O general ficou em choque, isso é impossível, e Superman os desafiou para uma luta. Os dois kryptonianos começaram a atacá-lo e foram para longe das Nações Unidas. Essa batalha entre eles é impressionante. Mala consegue acertar Superman e enviá-lo para dentro de um prédio, mas ainda assim a batalha não termina. Ela o arremessou até uma ponte, onde Superman ficou preso nos escombros. Um caminhão acabou sofrendo um acidente e Superman utilizou sua visão de calor para provocar um incêndio e os dois foram pegos nessa explosão e saíram voando dali. Em seguida eles
voltaram e Superman tentou escapar dos dois. Eles atravessaram toda a cidade de Metrópolis e Superman os levou até o topo do planeta Diário. Lá, ele havia montado uma armadilha. Dr. Hamilton estava com um novo projetor e conseguiu prender os dois na Zona Fantasma. Eles ficaram lá para sempre. Superman então guardou o projetor em sua fortaleza da solidão e disse que é triste ser o último kryptoniano do universo, mas é melhor do que ter essas pessoas maléficas soltas por aí. Obrigado por assistir. Até o próximo!